As características das candidaturas eleitorais deste ano evidenciam os desafios do pleito colocados para o povo brasileiro. Aumentou o número de candidatos militares e a maior parte deles é vinculada às direitas até às mais extremistas. Mas também aumentou a representatividade negra, com maior número de candidaturas de ativistas do movimento negro vinculadas a partidos progressistas. Nossa reportagem mostra como essas diferentes candidaturas se apresentam na disputa eleitoral. E na entrevista central, a jurista Gisele Cittadino fala sobre os limites da democracia no Brasil. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha a Central do Brasil. Central do Brasil. Após 11 meses de escalada autoritária, a vitória de Luiz Arce nas eleições presidenciais bolivianas representa para o Brasil um exemplo de retomada dos processos democráticos. O cientista político André Singer avalia os impactos da vitória do MAS para as democracias na América do Sul. Embarque imediato. A vitória do candidato Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, ela é importante não em função das propostas do candidato ou mesmo dos valores desse partido, mas o importante é que um partido que neste momento estava na oposição, uma vez que praticamente um ano atrás houve a deposição do presidente Evo Morales, presidente desse mesmo partido, Movimento ao Socialismo, e nós tivemos uma longa interrupção do processo democrático. O partido, então, retomando, que estava na oposição, o partido Movimento ao Socialismo, venceu as eleições e, ao que parece, né, até aqui, nós estamos em face de a possibilidade bastante provável de que ele assuma o governo e exerça o governo. Então, nós fazemos votos, né, de que isso realmente aconteça. Então, nesse sentido, eu queria saudar o resultado, que pode significar a retomada do processo democrático na Bolívia. Sobe para 50% o número de candidaturas com pessoas autodeclaradas negras e pardas. Nas eleições majoritárias, entretanto, a melhora é mais tímida. Subiu apenas 0,5% o número de candidatas negras para as prefeituras. Nayata Wani conversou com ativistas do movimento negro e eles apontam que o desafio dessas eleições é eleger mais pessoas negras e garantir representações de qualidade. Trilhos do Brasil. Visando ocupar os espaços de poder e cobrar políticas efetivas para a população negra brasileira, que compõe 54% do quadro nacional, segundo o IBGE, movimentos negros se articulam para defender e elencar suas principais reivindicações para mandatos legislativos e executivos nestas eleições de 2020. Como aponta o militante do coletivo de São Paulo Vote Perifa, William Dantas. Quando se pensa em política pública para o movimento negro, você precisa falar de periferia. E aí, quando você fala de periferia, você fala de reivindicações básicas, né? No caso, saneamento básico, pensar numa saúde que seja ágil, né? E que seja eficiente também. Pensar em moradia digna. E eu acho que, assim, principalmente a reivindicação é uma educação pública de qualidade, né? O acesso à universidade pública, né? A ampliação da política de cotas. Números divulgados pelo TSE mostram que candidatos e candidatas negros são quase 50% dos que concorrem neste ano. Para o assessor sindical do Movimento Negro Unificado, Kim Lopes, a representatividade tem que ser efetiva e os governantes precisam ter o compromisso com a luta por direitos e igualdade para o povo negro. É de fundamental importância essa presença maciça de negros e negras comprometidos com a pauta e com a agenda negra, que garanta uma educação antirracista, que garanta igualdade de oportunidades, de emprego e renda. Daniela Silva, do Movimento Negro Unificado, reforça a importância dessa luta para a política brasileira. Precisamos sim de mais e mais candidaturas negras e precisamos sim que mais e mais candidatos tomem essa bandeira como pauta principal em suas reivindicações. Você está precisando renovar sua lista de leituras?
Na Parada Cultural de hoje, a produtora de conteúdo Luciene Cortes traz várias indicações. Tem desde romances a teoria negra e feminista. Parada Cultural. Vou trazer para vocês algumas dicas de leitura. Aruanda, do Robson Pinheiro. Aí vem Dobradinha Chimamanda. Para educar crianças feministas, sejamos todos feministas. Dobradinha Riane Leão. Tudo nela brilha e queima. E jamais peço desculpas por me derramar. Doutora Ana Cláudia, a morte é um dia que vale a pena viver. Preta Rara, eu empregada doméstica. Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita. E pra fechar, Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. O Anuário de Segurança Pública divulgado essa semana mostra o crescimento na quantidade de militares que são candidatos nas eleições deste ano. Quase a totalidade deles está vinculada aos partidos de direita e aos interesses conservadores. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. A participação de candidatos militares nas eleições ganhou força nos últimos 10 anos. De acordo com especialistas, os motivos são os problemas de segurança pública, a transição mal resolvida da ditadura para a democracia e a ascensão eleitoral da extrema-direita. Juntos, estes motivos estimularam candidaturas para o Legislativo e Executivo de mais de 25 mil militares no período avaliado pela pesquisa. Eles incorporam o discurso da ordem e da resolução dos problemas negligenciados pelos governos. Esse segmento, segundo o sociólogo Marcos Paulo, tem um perfil mais conservador. 57% deles estão filiados a partidos da direita. São candidatos identificados com a segurança pública, são candidatos também que se associam a temas do conservadorismo moral e são também candidatos que se associam a uma certa expectativa de que entraram no tema da segurança pública e entraram nas corporações militares por algum nível de competência. Até 2018, 1.860 militares se elegeram. A fatia de eleitores que se identifica com a pauta dos candidatos fardados representa quase 3,8% do eleitorado. Após a eleição de Bolsonaro, esse capital político chamou a atenção dos partidos tradicionais da centro-direita. Nesta eleição, estas legendas, antes condenadas pela onda antissistema conservadora, absorveram o maior número de candidatos militares, que materializam o discurso da ordem, da autoridade e do moralismo, como aponta o professor de ciência política, Josué Medeiros. Eles têm também uma questão de crítica ao sistema, mas eles vão tentar construir, né, por dentro. É meio paradoxal, mas é diferente de antipolítica. É antissistema, mas não é antipolítica. Eles têm uma visão de autoridade muito constituída. Então, tem que ocupar os espaços de autoridade. O Estado é um espaço de autoridade. A inserção de tantos militares na política institucional é um dos fatores que fazem avançar o autoritarismo e contribui para o retrocesso nos direitos conquistados no período da redemocratização. A coordenadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Gisele Citadino, conversa com Jonatas Campos sobre os atuais desafios da nossa democracia. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com a advogada Gisele Citadino. Ela é professora e coordenadora do programa de mestrado e doutorado de Direito da PUC do Rio de Janeiro. E é membro também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Doutora Gisele, agradecemos sua disponibilidade. Gostaríamos de ouvir de você uma avaliação sobre a situação atual da democracia no Brasil, tendo em vista a crise política, os conflitos institucionais que têm ocorrido aqui no país desde o impeachment da presidenta Dilma.
Olha, eu acho que o clima em relação à democracia no Brasil talvez não pudesse ser mais desfavorável do que é. Se a gente olha para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo, nesse momento, discute uma PEC para aprovar a emenda que anula a presunção de inocência garantida no texto constitucional. Se a gente olha para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário igualmente parece ter um compromisso com o fim da democracia quando exerce um certo ativismo judicial e pretende, de alguma forma, se substituir às decisões do próprio Legislativo e do Executivo. E do ponto de vista do Poder Executivo, nós temos um governo entregue a um fascista que nunca teve e continua não tendo nenhum compromisso com a democracia no país. Então, eu acho que há, em todos os poderes, um clima bastante desfavorável à liberdade. E climas desfavoráveis à liberdade representam climas desfavoráveis à democracia. A senhora, que é membro dos Juristas pela Democracia, pode nos dizer também se o impeachment da presidente Dilma e a prisão do presidente Lula são sintomas desse problema na democracia brasileira? Sem dúvida, porque quando a gente pensa no impeachment da presidenta Dilma Rousseff, quando a gente pensa no processo judicial que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que a gente identifica tanto num episódio quanto no outro é a violação do ordenamento normativo brasileiro. Por quê? Porque a presidenta Dilma Rousseff, ela recebeu um impeachment sem que houvesse sido identificado um chamado crime de responsabilidade. Então, ela foi condenada e apeada do poder por um golpe porque não se identificou o crime. A mesma coisa acontece com o presidente Lula. Nunca se provou, né, e até as pedras e as árvores desse país sabem que o presidente Lula não é e nunca foi o proprietário daquele bendito triplex no Guarujá. O presidente Lula, portanto, foi preso também por uma violação do ordenamento normativo. Quando a gente tem violação da ordem legal, a gente tem golpe. E é por isso que a gente não pode separar esse clima desfavorável à democracia nesse momento da prisão do presidente Lula e do impeachment da presidenta Dilma. Agora, voltando para a temática jurídica novamente, eu gostaria de perguntar à senhora sobre os impactos para a nossa democracia, novamente, do ativismo do Poder Judiciário. Eu tenho uma preocupação infinitamente maior com o que pode vir do Poder Judiciário do que pode vir dos militares. Ativismo do mal, e aí sim, isso é muito preocupante para a democracia brasileira, é quando o Supremo Tribunal Federal toma um papel de vanguarda iluminista da sociedade, acreditando que ele pode se substituir à soberania popular, ou pior, como diz agora o presidente Fux, o Supremo Tribunal Federal teria a capacidade de ouvir a voz das ruas. Quem tem que escutar a voz das ruas, né? E as vozes das ruas são múltiplas, são diferenciadas. Quem tem que lidar com isso são os políticos e o Poder Legislativo. Não há uma única voz que provém das ruas. Por isso que o papel do Poder Judiciário é ser imparcial. Não neutro, mas imparcial. Então, o que prejudica muito a democracia brasileira é esse Poder Judiciário que se acredita, por algum milagre divino, ele se acredita superior ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, tentando ocupar aí quase que uma função de poder moderador, como no tempo do Império. A Central do Brasil está terminando, mas você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.